No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre budget de projeto. O que é isso, Cris? Budget é o orçamento que o cliente tem para executar aquele projeto. Muitas vezes o cliente não gosta de falar ou se sente inseguro quando o arquiteto pergunta qual é o valor que ele tem para investir na obra toda. Tá? Eu acho que tem aí na cabeça de algumas pessoas que se o cliente falar assim, eu tenho X, o arquiteto vai querer gastar até o X para executar. E é justamente o contrário. Tá? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Eu vou explicar por que é importante, se você é um cliente final, falar para o seu arquiteto quanto você está pretendendo gastar e se você é arquiteto, perguntar para o seu cliente logo no início do projeto. Tá? Vem comigo? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Cristiane Lima, arquiteta. Esse aqui é o canal onde a gente compartilha informações sobre arquitetura de modo geral, sobre obras, sobre construções. E se você é novo, se inscreva e faça parte aqui do nosso ArquiTube. Aproveita a vinheta que vai vir agora e já arquiteta o seu like. Toda vez que a gente vai iniciar um projeto, é porque ele vai ser construído, ele vai ser executado. É óbvio, não é o que eu estou falando? Óbvio, mas precisa ser falado para as pessoas se lembrarem da importância disso, tá? Quando um cliente me contrata, ele não quer que eu faça um 3D para ele pôr num quadro e deixar pendurado na sala dele. Ele quer que eu construa aquilo e que eu coloque os detalhes de tudo que precisa para aquilo ser construído, para que ele possa usufruir depois, seja morando, seja no comércio, seja para lazer. Então, todo projeto, ele é iniciado com o intuito de ser construído, de ser executado depois. Para que a gente faça uma execução precisa, todos os detalhes que a gente colocar no projeto, eles têm que estar de acordo com o budget do cliente, tá? Um projeto ele envolve muitas coisas, ele tem que estar dentro do orçamento do cliente, que é o budget, ele tem que estar dentro do prazo que o cliente precisa para fazer o projeto, para fazer os orçamentos e para começar a construir, porque às vezes o cliente acha que é só começar, fazer o projeto e já pode começar a construir, mas antes a gente tem que fazer os orçamentos, tá? E é uma coisa que demora. Fazer orçamento não é rápido, tá? E não falo nem da nossa parte, que é fazer a planilha, entregar a lista de compras. Eu falo da parte das lojas mesmo, porque a gente manda para 3, 4 lojas para fazer orçamento e eles demoram um pouquinho para responder. Às vezes tem um item ou outro que não tem, você tem que pesquisar em outro lugar. Então a fase de orçamento, o cliente acha que a gente entregou na segunda, na sexta ele já está contratando a mão de obra, mas não tem como contratar sem já estar comprando os materiais, sem já ter previsão para eles chegarem na obra. Mas esse é assunto para outro vídeo, tá? O que eu quero dizer é, a gente faz o projeto e faz o detalhamento do projeto, que é a especificação de tudo, desde o revestimento de piso, de parede, louças e metais, que são os vasos, bancadas, cubas, torneiras, misturadores, acabamentos de registro, ralos, tudo que envolve as louças ou os metais. A gente detalha também acabamentos de iluminação, de tomada, acabamentos elétricos no geral. Definimos também marcenaria, definimos também mobiliário e quando o projeto é um pouco mais completo, a gente define até os tecidos. Então vem tecido de sofá, de cortina, tapete, almofada, os adornos. Tudo isso a gente faz de acordo com o cliente, com o gosto do cliente, é onde a gente faz um briefing. O briefing é a pesquisa de estilo do cliente para saber do que ele gosta antes da gente iniciar o projeto, afinal a gente está projetando para alguém, para uma pessoa, para uma família ou para uma empresa, e isso tem um estilo, essas pessoas têm um estilo, elas querem que aquele ambiente tenha uma sensação, então a gente faz um briefing para entender o que aquele cliente precisa antes da gente começar a projetar. Tá? Antes de começar a projetar também, a gente precisa saber quanto o cliente tem para investir naquele projeto, porque não adianta ele me dar a carta branca e falar assim, Cris, faz o que você puder fazer de melhor, eu sei que tudo que você fizer vai ficar bonito, que tem cliente que chega para mim e fala assim, pode fazer, faz que eu tenho certeza que vai ficar bom. Mas não é assim, porque às vezes eu posso especificar uma coisa que não vai estar dentro do orçamento do meu cliente, tá? Vou dar um exemplo. Estamos reformando um apartamento de 40 metros quadrados, apartamento pequenininho. O cliente ele tem 100 mil para reformar tudo. Para trocar revestimento de piso, de parede da cozinha e do banheiro, para fazer marcenaria, para fazer gesso e iluminação, para comprar mobiliários novos. Sabendo este valor, tudo que eu colocar no projeto vai ser referente àquele valor. Eu vou projetar para não passar disso. Se eu não souber, se concorda que eu posso colocar várias coisas que às vezes não caibam no orçamento e que eu acho lindo, que vai ficar lindo, né, já que o cliente deu carta branca, então não pode ser assim. Né? O cliente ele tem que falar quanto ele pretende gastar para a gente projetar de acordo com aquilo. Alguns clientes, poucos, mas eles existem, pelo menos na minha cartela de clientes, eles às vezes tinham um pouquinho de dificuldade para falar o budget, ou eles falavam assim,
meio... Ai, como se eles não quisessem falar, sabe? E aí eu sempre tenho que conversar e explicar. Olha, a gente pergunta porque eu vou projetar de acordo com o valor que você tiver. Se você não me falar valor nenhum, pode ser que eu projete que depois você não consiga executar. Então, antes de fazer o projeto, a gente precisa saber quanto você quer investir no projeto, tá? Com tudo que aconteceu mundialmente nesse último ano, o preço das coisas na construção civil subiu demais. E alguns projetos que começaram há um ano e pouco atrás, hoje, quando eles estão sendo executados, algumas coisas que a gente especificou estão muito mais caras do que estavam antes. Então a gente está tendo que fazer algumas adaptações para continuar dentro do budget do cliente. Alguns revestimentos que eu coloquei antes hoje não cabem mais no orçamento do cliente, porque aumentaram demais. Algumas louças e metais, itens de marcenaria, que marcenaria, quando você vai olhar de perto, cada coisa diferente que você coloca acresce no preço, né? O tipo de puxador, o tipo de corrediça, o tipo de iluminação, o tipo de vidro, se vai ter, se não vai, prateleira, quantas gavetas, porta de abrir, porta de correr, tudo isso aumenta o preço, tá? Só dei um exemplo. Então, muitas coisas de projetos que começaram antes da pandemia, a gente está tendo que modificar agora para que o cliente consiga executar, para continuar cabendo no orçamento dele, tá? Porque realmente aumentou demais o preço das coisas. E é por isso que eu quis trazer esse assunto aqui, porque às vezes, quando chega um cliente novo, ele fica meio assim de falar o preço. Ah, se eu falar que eu tenho 20 mil para reformar o banheiro, a arquiteta vai querer gastar os 20. Não é, gente. Se você tem 20 mil para reformar um banheiro, que cá para nós, eu falei um valor hipotético, seria, uou, uma super reforma, uma sala de banho, isso, e nem é um banheiro. Se você tem 20 mil para reformar um banheiro, não necessariamente eu vou usar os 20 mil. Né? Nossa, querida, a gente tem 20, mas será que a gente consegue fazer com 10? Porque eu queria ter uma sobra para imprevisto e, claro, eu não quero gastar tudo. Então, eu nem vou lembrar que você tem 20, eu vou colocar que você tem 10, entendeu? Então, clientes, percam medo de falar para o arquiteto de vocês. Falem, conversem. Né? Eles estão ali desenhando o sonho de vocês. Então, fala, eu tenho tanto, eu realmente não posso passar disso, porque eu não tenho uma reserva acima disso. Esse valor de tanto, eu já estou contando com a margem que eu tenho que ter para imprevisto, então eu tenho menos que isso. Conversa, porque o seu arquiteto ele precisa saber o que ele vai colocar. Né? Se você vai ter uma bancada de granito preto, ele vai indicar para você o preto absoluto, que é muito mais caro o metro quadrado, ou ele pode colocar um São Gabriel, que tem um preço bem mais acessível, também é muito bonito. Ou se você quer o preto, mas nossa, até o São Gabriel tá apertado para você, então ele vai te indicar um verde Ubatuba, que é um verde super escuro, bem parecido com o preto, que tem um preço mais acessível. Então é por isso que seu arquiteto precisa saber o valor que você tem para investir ali na sua obra e seu budget, que é o orçamento que o cliente tem para execução. Tá? Não fiquem com medo de falar para o arquiteto, ele está ali para isso, ele é o profissional que vai te ajudar a fazer uma obra dentro do valor que você tem, ok? Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, manda aqui nos comentários que eu respondo você, tá? Se for uma dúvida que muitas pessoas tiverem, eu gravo até um outro vídeo para responder, combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever se até agora você não se inscreveu e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo aqui do canal. Um beijo!